Querido Deus, Pai Santo que estás nos céus, graças nós te damos, Pai. Estamos em tua presença, agradecidos por mais um dia que tu nos concede. Agora, Senhor, suplicamos pela tua igreja. Guarda os nossos irmãos, abençoa os nossos amigos, os nossos ouvintes, ó Senhor. Toma em tuas santas mãos, dá graça a cada um. Manifesta, Senhor, a tua bondade, o teu amor, o teu poder na vida da igreja. Guarda os nossos irmãos na cidade, guarda os nossos irmãos no interior, guarda a tua obra, Senhor, a tua igreja no exterior, os missionários, todos os teus servos, meu Senhor, que deixam seus países, ó Deus, e irão proclamar, meu Senhor, em outras terras. Deus fiel, Deus poderoso, Deus maravilhoso, guarda cada um, abençoa, Senhor, os que dão suporte, contribuições ao Senhor, para que seja realizada a tua obra. Amado Senhor, nós te louvamos pelos nossos ajudadores e intercessores. Senhor do céu e da terra, ouve a nossa oração. Em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Voltamos para apresentar o programa Voz da Igreja, programa da Escola Teológica União e Crescimento, a Unicresce, e hoje nós vamos falar sobre um tema maravilhoso, meus amados irmãos, que é a justificação. A justificação é um ato de Deus, uma decisão de Deus, um feito de Deus na vida humana. O texto para a nossa meditação, Romanos capítulo 3, versículos 19 a 26. Diz assim a palavra do Senhor: Ora, nós sabemos que tudo o que a lei diz, aos que estão debaixo da lei o diz, para que toda a boca esteja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus. Por isso, nenhuma pessoa será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo testemunho da lei e dos profetas, isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para a propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus, para a demonstração da sua justiça nesse tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Louvado seja o Senhor. Vamos orar. Querido Deus, Pai Santo, Senhor da Glória, lemos a Tua palavra, pedimos a Tua graça, Senhor, e intercedemos, ó Senhor, pelos Teus servos. Abençoa e guarda os Teus servos, novos convertidos, novos irmãos, crianças, jovens e adultos e os Teus ministros, Pai, que transmitem a palavra com amor, meu Senhor, com veracidade, com humildade, para o engrandecimento do Teu nome e a felicidade do Teu povo. Amado Pai, ouve a nossa oração, em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém. Meus queridos irmãos, o problema mais grave, mais sério, mais tenebroso do ser humano é o pecado. A maldade, o pecado, a corrupção física, corrupção espiritual, a corrupção dos sentidos. São coisas terríveis que o sujeito, às vezes,
peca sem sair do lugar, maldando, censurando, incriminando, mentindo. É terrível. E todos os praticantes desses atos abomináveis, a mentira, a corrupção, a fraude, o enfrentamento, o levantamento de falso, todas essas coisas, só tem uma forma de se livrar da destruição, da condenação, de toda a miséria espiritual e do abismo eterno. É reconciliando-se com o Senhor, é recebendo o perdão do Senhor, é sendo justificado pelo Senhor. O apóstolo Paulo, aqui falando aos romanos, ele que era um profundo conhecedor da lei, como um ex-fariseu, ele diz: nós sabemos que tudo que a lei diz, diz para quem tem sujeição a ela. Tudo que a lei diz, diz para quem acredita, para quem se dobra, para quem crê na essência da lei. E para que toda boca esteja fechada e todo mundo fique calado diante da condenação, diante de Deus por atos condenáveis. Por isso, nenhuma carne ou nenhuma pessoa será justificada pelas obras da lei. A lei não tem poder de justificar. A lei não livra. A lei só indica que a pessoa quebrantou. Ninguém é justificado pela lei. Ninguém é justificado pelas obras da lei. Porque pela lei vem o conhecimento do pecado e não a solução. Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus. Essa justiça tem nome. Esta justiça tem identidade. Essa justiça tem personalidade. Agora se manifestou sem lei, sem a lei, a justiça de Deus, tendo testemunho da lei e dos profetas. Todos os profetas profetizaram a respeito deste tempo de refrigério. A lei fala do tempo de refrigério. Com outras palavras, todos os santos de Deus da antiga aliança aguardavam o tempo de esperança, o tempo da refrigeração, o tempo de refrigério, o tempo de socorro. No versículo 22, o apóstolo de Jesus Cristo diz: isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença. Essa justiça de Deus, esta forma de Deus de realmente de imputar ao pecador o seu pecado e indultar o pecador quando reconciliado. Então, aqui fica claro, isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus. É esta a única maneira de sermos indultados, perdoados, reconciliados, recuperados. A justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para todos, para todas as pessoas, de todas as nações, de qualquer etnia, sem exceção de raça, cor, sem exceção. Aqui, porque esta forma, esta maneira, este ato é exatamente a maneira de Deus trazer de volta aqueles que haviam sido extraviados. Deus, através de Jesus Cristo, aplica a justiça de Cristo ao réu confesso,
que abomina o mal e abandona o erro e se rende a Cristo. E o apóstolo conclui este versículo 22 dizendo: porque não há diferença. Todo pecado, pecado de semita, de camita, pecado de qualquer pessoa, de qualquer natureza, em qualquer tempo da vida, em qualquer etnia. Todo pecado precisa ser perdoado. E o sacrifício que agrada a Deus é este sacrifício de cordeiro. O cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus não encobre o pecado, Jesus não alivia, Jesus tira. Porque não há diferença. Não há diferença. Pecado de quem não conheceu. Ah, mas ele não conhecia. Isso é uma manifestação cultural. Ah, o sujeito da manifestação cultural mata, na manifestação cultural ofende, adultera, na manifestação cultural ele faz todo tipo de extravagância e ainda se alia com Satanás. Nosso Deus não tem este povo por inocente. Pelo contrário, não faz diferença um pecado de um semita que nasceu com a Torá na mão com um pecado de um gentil que nunca pegou numa Torá, que nunca leu nada da Torá. Não faz diferença um perverso filho do rei, caso de Absalão, não faz diferença para o nosso Deus com um perverso filho do rei, lá do rei do Egito ou de qualquer outro lugar, que nunca tomou conhecimento do Deus verdadeiro. Não faz diferença. Todo pecado é pecado. E no versículo 23 fica claro isto, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram. Ah, mas não faz diferença. Não faz diferença. É uma gente civilizada, a nação civilizada, é um povo bárbaro. Não faz a menor diferença. Tanto faz o homem culto quanto o homem inculto. Tanto faz o homem letrado quanto o analfabeto. Não faz diferença. O versículo 23 diz, porque todos pecaram. Então, se todos pecaram, todos estão doentes. E para quem está doente, o remédio não faz diferença se aquele remédio para determinada doença vai ser aplicado numa pessoa com excelente nível de formação ou uma pessoa sem formação nenhuma. Não faz diferença. A ação do medicamento vai ser igual. Agora, a mesma coisa com o sacrifício do Cordeiro de Deus. Não vai fazer diferença. O pecado de quem conhece a Deus, o pecado de quem ignora Deus, o pecado do homem civilizado, o pecado do homem tribal, não faz diferença. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. A justificação é gratuita e só através de Jesus. Não faz o menor sentido ser religioso e não ter salvação. No versículo 25 diz, ao qual, referindo-se a Jesus, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, pela fé no seu sacrifício. O sacrifício de Jesus foi por mim? Foi. Por quê? Porque ele era inocente. Jesus não deveria ter morrido. Ele morreu porque eu deveria ter morrido. Ele morreu porque você deveria ter morrido. Nós merecíamos morrer. Nós iríamos perecer. Deus enviou seu Filho, nascido sob a lei, nascido de mulher, ou seja, identificado com o ser humano via nascimento natural.
É um mistério dos grandes, mistério extraordinário. Não em Deus a mãe, isso aí já é malignidade. Não confunda nunca mistério com malignidade. Mistério é uma revelação de Deus, de alguma coisa absolutamente desconhecida. E foi desconhecido e é desconhecido. Não existe condição de uma virgem conceber sem contato físico. Hoje já poderia existir mediante a técnica, mas nos idos tempos de nosso Senhor Jesus Cristo, quando nasceu, nos idos tempos da nação judaica no seu tradicionalismo, era impossível. E para nascer e cumprir todos os quesitos das Escrituras, todas as expressões dos profetas, todas as predições da palavra, não existiria a menor possibilidade de alguém fazer isto acontecer sem ser real. Somente através do nascimento extraordinário do Cordeiro de Deus, através do milagre que Deus operou, para cumprir as Escrituras preditas em milênios, por milênios. Somente em Jesus a redenção, a abundante redenção. Somente em Jesus há o perdão. Todos pecaram, todos estavam irremediavelmente perdidos, até Jesus, como Cordeiro de Deus, se oferecido. Agora, pela minha fé, pela tua fé, o sacrifício de Jesus será creditado a nós, imputado a nós. Aquilo que Jesus fez é aplicado a você, a mim, pela misericórdia do nosso Senhor. Sendo justificados gratuitamente pela sua graça. Não existe homem rico o suficiente para adquirir a não ser pela graça. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. E não é possível adquirir via recursos materiais, porque quem oferece este recurso é o Senhor de toda glória e de todas as riquezas que há nos céus e na terra, no mundo conhecido e desconhecido. Aqui no versículo 26, diz que foi para demonstrar a sua justiça neste tempo presente. Foi Deus que fez isto, para demonstrar. Quando Jesus nasceu, aparece um coral de anjos cantando glória a Deus nas alturas, boa vontade, paz na terra e boa vontade para com os homens. É absoluto, e só que somente Deus, para demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que Ele seja o justo, o justificador daquele que tem fé em Jesus. Sem a fé em Jesus, nenhum proveito na minha fé, na tua fé, na nossa tradição, no nosso comportamento bom, na cidadania refinada, não tem nenhum valor a não ser que esteja creditado pelo Senhor Jesus. Todos pecaram, todos deveriam morrer, todos deveriam perecer, mas Deus interferiu
Deus propôs a reconciliação. Deus providenciou o Cordeiro. E não foi uma emergência. Deus providenciou o Cordeiro antes de criar o homem, porque Deus não trabalha com emergência. Deus não trabalha com acontecimentos futuros, com acontecimentos passados. Deus trabalha com a sua essência, que é perfeita, e Ele é onisciente, Ele é onipresente e onipotente, conhece todas as coisas, e antes de criar o homem, sabia: vou criar o homem, ele vai desfrutar paz durante um período, vai cair, vai estar arruinado, destituído, e precisa de recondução. Então Deus oferece o Cordeiro antes da fundação do mundo, conforme lemos em Apocalipse 13:8. O Cordeiro que foi morto na visão divina já era um sacrifício de um cordeiro imaculado para tirar a mácula do ser humano, para tirar a mácula do homem, o homem que estaria corrompido, contaminado. E a palavra de Deus nos diz que o Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo. Portanto, ainda antes da criação do homem, porque Deus só criou o homem quando preparou-lhe o habitat. Portanto, meus queridos irmãos, meus queridos amigos, nós temos um recurso que é a redenção que há em Cristo Jesus, e é justificação gratuita, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Que Deus abençoe e guarde os meus queridos irmãos e recompense os nossos ajudadores. Vamos suplicar pela Igreja do Senhor Jesus, nos países onde há proibição da proclamação do Evangelho, para que haja prudência, sabedoria e perseverança. Bendito o Senhor. Pai amado, Pai santo que está nos mais altos céus, te louvamos, bendizemos, agradecemos pela tua bondade. Senhor, continua conosco, nos ajudando, nos ensinando, nos dando, Senhor, a graça para continuar. Obrigado, Senhor, pela tua igreja. Obrigado pelos teus servos em todo lugar. Obrigado, meu Senhor, pela justificação em nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, Pai, guarda a tua igreja nos países, meu Senhor, onde há restrição à proclamação da tua santa palavra. Guarda os meus irmãos nas repúblicas islâmicas, guarda os meus irmãos nas repúblicas socialistas. Tenha misericórdia, Senhor, da tua igreja. Guarda a tua igreja no Brasil, nesta república confusa. Ó Deus, tenha misericórdia da tua igreja no nosso país. No nome de Jesus Cristo, Senhor, nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Se o Senhor permitir, a gente volta. Deus nos abençoe. Leiam a Bíblia Sagrada e a graça de nosso Salvador repouse sobre vós. Amém.